fui crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo, Pai, na tua casa. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta noite, Pai, que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer que a tua igreja venha ouvir hoje, Pai, que não seja a nossa vontade, aquilo que o Senhor quer, aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos ouvir. É o que eu te peço, que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, amém? Você pode se assentar, dar um glória a Deus. Se você estiver do lado da Rafaela, dá um sorriso para ela, né? Amém, glória a Deus. E o tema desta palavra veio no meu coração hoje pela manhã, né? Veio exatamente esta frase: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. E o tema dessa palavra de hoje é Cristo vivendo em nós. Emoções, decisões, comportamento e transformados pelo Evangelho. Ou seja, é Cristo vivendo em todas as áreas da nossa vida, nas nossas emoções, nas nossas decisões e nos nossos comportamentos. Então, Paulo, quando ele escreve esse texto, né, para os irmãos de Gálatas, ele está ali defendendo a justificação pela fé e não pelas obras, pela lei. E em um desses momentos, nos momentos mais íntimos ali, nos momentos mais teológicos da carta, ele expressa o impacto profundo que Cristo causa em nós, na nossa vida cotidiana, no nosso eu. E ele diz, né, que o texto começa dizendo que eu fui crucificado com Cristo. E agora eu já não tenho mais a minha vida. Agora eu já não faço mais a minha vontade. Agora eu não decido mais por mim. Cristo vive em mim. E essa declaração nos convida a refletir em algo. Como Cristo pode viver em nós de forma prática, no dia a dia? Como isso transforma as nossas emoções, as nossas decisões e o nosso comportamento? As nossas decisões estão refletindo a Cristo? O nosso comportamento, quando a gente está no nosso dia a dia, as pessoas falam, nossa, esse daí é crente. Nosso comportamento diz isso. E o propósito dessa mensagem é mostrar que a vida em Cristo é uma vida transformada de dentro para fora. Não adianta. Você pode até... As pessoas dizem assim, né? Você pode até enganar alguém por algum tempo, mas você não pode enganar todo mundo o tempo todo. Então, se você não vive realmente Cristo, se Cristo não vive em você, fatalmente uma hora a sua natureza vai mostrar quem você é. E hoje nós estamos aqui para entender, né, como Cristo pode viver em nós. Então, o primeiro tópico aqui é Cristo vivendo em nossas emoções. Como estão as suas emoções aí? Suas emoções estão tranquilas? Está precisando de terapia? Então, Cristo vivendo em nossas emoções. Jesus, ele sentia, mas não era dominado pelos sentimentos. Lembra lá o que em João 11:35 dizia? É o menor versículo da Bíblia. Dizia, não diz, né? Jesus chorou. Jesus sentia profundamente, mas as suas emoções nunca o dominaram. Elas estavam submetidas à vontade do Pai. Não quer dizer que ele era frio, não quer dizer... É engraçado, né, se a gente pensar nessa passagem. Ele já sabia que ele tinha o poder de ressuscitar Lázaro, sim ou não? Ele já sabia o que ia acontecer. Mas mesmo assim ele se compadeceu. Ele tinha um apreço pela amizade de Lázaro. E aqui diz que ele chorou. Ou seja, todo o ser dele lamentou.
É claro que ele sendo Jesus era mais fácil, né? Sentir. Ele falou, não, vive de novo. Então, muitas vezes, não quer dizer que você vai ser uma pessoa que não vai ter sentimentos, que não vai se comover com a dor do outro, não. Mas quer dizer que a sua emoção tem que estar submetida a Deus. A paz de Cristo deve governar os nossos corações. Lembra o que diz em Colossenses 3,15? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Cristo, vivendo em nós, traz equilíbrio emocional. A paz dele se torna o árbitro das nossas emoções. E muitas vezes a gente não consegue, entregar os nossos sentimentos e deixar Cristo governar. E aqui eu queria fazer algumas aspas aqui. Tem mesmo pessoas que já estão na igreja há muitos anos, às vezes ela não consegue entregar todo o controle na mão de Jesus. É como se Jesus pudesse cuidar de algumas áreas, mas não de todas. E quase sempre as áreas que a gente mais tem dificuldade de entregar a Jesus é aquela que envolve os nossos sonhos. Envolver os nossos sonhos, meu irmão, você guarda ali as 7 chaves, achando que Jesus não é Deus o suficiente para cuidar dos seus sonhos. Que Jesus não é Deus o suficiente para entender as coisas que você sente. Ei, mas deixa eu te falar. Jesus, ele viveu como você viveu, tá? Ele só tinha um plus, que ele era 100% Deus também, mas ele também viveu, ele também sentiu dor, ele também chorou. A Bíblia fala que ele teve fome. Ele era uma pessoa normal. Claro que com plus ali do... Pare de chover agora. Seria da hora, né? Quem queria ser Jesus por um dia? Eu acho que ninguém queria. É brincadeira, tá, irmão? Senão depois o pessoal vai falar, nossa, que heresia. Não, é só uma descontração. A paz de Cristo deve governar os nossos corações. Então, entregue o seu coração totalmente a Deus. E a Bíblia fala algo que é tão lindo. O amor que lança fora o medo. Sabe por que às vezes você não entrega totalmente os seus sonhos no altar? Porque você tem medo deles não serem realizados. Você tem medo de que Deus fale não para você. Tem medo, eu também já tive, todo mundo tem. Todo mundo sente esse tipo de emoção. Mas em João 4,18 diz que no amor não existe medo. Se você ama Jesus, você sente algum medo em alguma área, você ainda não ama Jesus 100%. Você está lá, sabe a barrinha no progresso? Está no progresso, tá no caminho, mas você ainda não amou Jesus direito. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. As emoções sob o governo de Cristo são marcadas pelo amor e não pelo medo ou pela ansiedade. E aí eu te pergunto, o que tem marcado o seu amor em Cristo? O medo? A ansiedade? A falta de confiança? Ei, coloca tudo no altar do Senhor. Ele é Deus o suficiente para equilibrar as suas emoções. Eu acho muito interessante aquela palavra quando Moisés quer saber, mas quem é você? Ele fala, eu sou. Essa palavra me impacta muito. Eu sou. Ei, você está precisando de um psicólogo? Ele é. Você está precisando de tantas coisas a gente precisa, mas o que você precisa? Que ele é. Ele pode ser.
E deixa eu te falar, ele tem filhos no mundo inteiro que é. Você precisa de um pedreiro, ele tem um filho que é pedreiro e ele pode falar, vai lá na casa da Sandra agora. Ela está precisando de ajuda. E o cara bate, olha, eu não sei porque eu estou aqui, moça, mas Deus me trouxe, o Espírito Santo me mandou aqui, eu vim. Se bem que a Sandra não precisaria de um pedreiro, né? O Samuel já teria resolvido. Agora, se fosse eu, com certeza eu precisaria e muito. Mas você tem que entregar todas as áreas. Tópico 2 aqui, Cristo vivendo em nossas decisões. Eita, como isso é difícil, né? Primeira coisa aqui, primeira chave para você entender. Buscai primeiro o reino. Irmão, se você entendesse essa palavra, a sua vida ia mudar. Não tem como não mudar. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas, repita comigo, e todas, fala aí pro seu irmão, e todas, fala com vontade, irmão, e todas, estas coisas vos serão acrescentadas. As decisões passam a ser feitas com base na vontade de Deus, não nas nossas urgências humanas. Buscar em primeiro lugar, o reino é isso. Senhor, eu estou com vontade de fazer tal coisa. Mas essa é a tua vontade? Não, acho que eu vou buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tem gente que toma decisão sem consultar a Deus. E depois fala, Senhor, eu não sei porque a minha vida não vai. Nossa, você nem consulta a Deus. Você não consulta a Deus, você comunica a Deus. Ou depois você reclama que deu errado. Senhor, mas eu estou na tua casa. Eu estou buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E nada dá certo para mim. Mas você nem me perguntou nada. Buscar em primeiro... tinha gente que tinha que mudar esse versículo. Buscar em primeiro lugar a sua vontade e a sua justiça. Não é assim. Deus tem os seus mandamentos, as suas regras. Ele já deixou escrito. Fazer a vontade do Pai como Cristo fez a vontade do Pai. João 6,38 diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Você tem feito a vontade do Pai? E eu não estou falando para te constranger. Eu não ando com você 24 horas por dia, eu não sei. Mas você sabe, se você fizer um balanço na sua vida, fala, não, eu estou fazendo 80% a vontade do Pai, fazendo 20% a minha vontade. Ou, se for o contrário, aí é UTI. Aí é UTI na fé. Eu estou fazendo 98% a minha vontade e 2% a vontade do Pai. Eu só faço a vontade do Pai quando ele fala, hoje você vai... Não posso falar nenhum momento do curso, senão o nego vai pensar que eu estou falando do pessoal, né? Mas imagina, eu faço a vontade de Deus quando eu canto a música no louvor. É muito pouco, irmão. Você tem que fazer a vontade de Deus mesmo. Tem que fazer a vontade dele. Como Cristo fez a vontade do Pai. Jesus se esforçava para fazer a vontade do Pai. E uma outra chave é ser guiado pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 diz que, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Cristo vive em nós por meio do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que Jesus vive em você. E se você não submete a sua vontade, as suas decisões ao Espírito Santo, será que você está de fato submetendo as suas decisões à vontade de Jesus? Três,
Cristo vivendo em nosso comportamento. E aqui é onde o bicho pega, meu irmão. Comportamento. E eu não estou falando de ninguém específico, eu estou falando de coisas que é comum e difícil para todo mundo. Primeiro, você viver, né, para Cristo viver no seu comportamento, você tem que ter uma vida, um estilo de vida que mostre o fruto do Espírito. É pelo fruto que a gente conhece a árvore. Você já viu uma árvore da abacate? A gente fala, nossa, essa árvore, essa laranjeira aqui é ótima, né? Não tem como. É pelo fruto que a gente conhece. Gálatas 5:22 diz que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Acho que eu nem passei nessa fila aqui. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Nosso comportamento reflete o caráter de Cristo. E aqui, uma chave também que você tem que entender. É o fruto do Espírito. Você tem que ter essas características aqui. É claro que quando a gente, logo no comecinho da fé, né, o pessoal ia explicar sobre o fruto do Espírito, eles pegavam tipo uma mexerica, né? Falou, ó, isso aqui é uma mexerica. Aí cada gominho daquele, se você tira um gominho da mexerica, ela deixa de ser mexerica? Não é a mesma, né? Você só tirou um gomo. E o fruto do Espírito é isso. Você tem que refletir, você tem que ter essa característica. É claro que em alguns, um ponto desse sobressai um pouquinho, assim como os gomos da mexerica também, né? Elas são perfeitamente iguais? Sim ou não? São meio diferentes, né? Tem umas que é bem fininha assim, você fala, nossa, essa daqui eu acho que quase que ela não nasceu, né? Aqui no meu caso seria a longanimidade, seria aquela bem fininha assim. Mas você vê que cada irmão ele expressa um pouco mais desse fruto. Vamos brincar aqui, que dessa parte aqui do fruto, a dona Cissa seria, qual que era o maior dela aqui, que vocês acham? A dona Cissa, eu acho que quando ela passou na fila da longanimidade, ela pegou tudo para ela. Aí quando eu fui passar, já tinha acabado. Ela pegou toda a longanimidade, o amor. Eu estou brincando, claro, irmão, mas é para você entender que nós não vamos ter a Rafaela, por exemplo. Eu vou repetir aqui, vocês falam qual que a Rafaela é, ó. Amor, alegria, paz, prazer. Quem que ela é? É a alegria em pessoa. Então, nós refletimos o fruto. Você vai ter todos igual? Não vai. Mas dentro de você, se há o Espírito Santo, você reflete tudo isso aqui. E Cristo vivendo em nós, em nosso comportamento, tem que passar pelo fruto do Espírito. Outra coisa é viver como Ele viveu. E aqui, isso é difícil, né? Tem até um filme, se eu não me engano, um livro, acho que é um livro, né? A gente leu esse livro, não foi? Em seus passos, o que faria Jesus? Não, era isso? Era? Não. Esqueci o título, mas era algo por aí. Era isso mesmo, né? Então, 1 João 2,6 diz que aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Cristo é o nosso modelo de viver diário. A gente até falou lá na época, né? Será que a gente conseguiria fazer uma semana? Gente, teve gente que falou, eu não consigo. Eu não vou nem tentar. Teve uns que já, sabe como é, né? Acho que eu consigo. Mas é difícil.
andar como ele andou, viver como ele andou, não é fácil. Mas ele deve ser o nosso modelo. Viver como ele andou. Decidir como ele decidiu. Deixa eu um pouquinho sozinho, eu vou ali orar, depois a gente conversa, tá? E muitas vezes a gente sabe que nós vamos ter dias difíceis também. Eu sei que os irmãos não gostam quando eu falo sobre isso, que nós vamos ter dias difíceis, que na nossa vida nós vamos passar por problemas. Eu sei. Eles ficam chateados comigo, falando, não, tá profetizando coisa ruim na minha vida. Não, irmão, não tô. É que é a vida é assim. Quem aqui até hoje nunca teve problema, levanta a mão, por gentileza. Quem aqui nunca teve um dia triste? Tirando a Rafael, não. Quem aqui nunca ficou ansioso? Irmão, sabe por que você passou por tudo isso? Porque você está vivo. Você vai passar por tudo isso, não tem jeito. Eu sou o calmo da ansiedade. A pessoa vai admitir. A dona, deixa eu contextualizar aqui. Para quem está assistindo aqui, a dona Marlene, uma irmã querida, falou que ela é o oposto da ansiedade. Assim como a Rafaela é o oposto da alegria. Mas é verdade, todos nós passamos por problemas, temos ansiedades, temos angústias, vamos passar por decepções, vamos ouvir alguns nãos de Deus. Irmão, é a vida. É. Depois, eu não quero falar aqui para não ficar muito extenso, mas procura saber sobre a vida dos apóstolos. Como foi tranquila a vida deles. Mas hoje em dia a gente não pode pregar isso. Porque se você prega isso, tá vendo? Não tem fé. Isso é uma insanidade gospel, né? Fala, não, você não está recebendo de Deus, é que você está com pouca fé. Você tá. Não, irmão, você vai ter que passar por coisas. Você vai ter desafios. É a vida do crente. O sol nasce para o justo e para o injusto. O salmista não pensou em, Senhor, peraí. Eu estou traduzindo para o Vinícius Linguagem de hoje. Senhor, peraí. Parece que o ímpio tem uma vida melhor que a minha. Foi isso que ele quis dizer. Parece que eu estou na igreja e parece que o negócio é pior para mim do que para ele. O salmista também sentiu isso, meu irmão. Só que a grande verdade é que a gente vai passar. Mas olha, aí é que tá. A gente vai passar. Sei lá o que você está passando. Vai passar. Vai passar. Em nome de Jesus. E um último desafio aqui é brilhar como luz no mundo. Jesus brilhou assim também, não é? Mateus 5,16 diz que assim brilhem também a vossa luz diante dos homens, para que vivam as vossas boas, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que estás nos céus. Nosso comportamento deve apontar para Cristo, como testemunho. E olha, deixa eu te falar, você vai brilhar diante dos homens, porque é vontade de Deus. Não para que você fique metido à besta, ensoberbecido, eu não sei, eu acho que eu falei certo, né? Hoje eu tô terrível com as palavras. Não é para isso, não é para você... Não. É para que a sua vida dê testemunho. E muitas vezes Deus vai realizar alguns sonhos para que... Não para que as pessoas venham para Ele por interesse, não. Mas para que as pessoas entendam que Jesus é bom, que Jesus realiza sonhos. Porque hoje é quase um pecado, né? Você falar que Deus te deu um bem material. Aquele irmão que já é o mais crentão, né? Não, nós não estamos na igreja por causa de... Meu Deus. Nós também precisamos de todas essas coisas. Não é pecado você sonhar. Não é pecado você ter sonhos.
Pecado é os sonhos terem você. A sua vida está toda sendo guiada pelos seus sonhos. Não, eu quero isso. Eu desejo um carro de sei lá quanto. Eu quero uma casa. Não, se a sua vida está girando em torno disso, você tem um problema. Mas você desejar ter uma vida digna, isso não é problema nenhum. Não é problema nenhum. E eu tenho até uma boa notícia para você, ele pode te dar. Tem pessoas que não recebem nada, às vezes, porque ela tem aquela mentalidade do crente sofredor, sabe? Não, Jesus sofreu, eu tenho... Meu irmão, você não é Jesus, não. Você tem a sua cruz, é do seu tamanho, tá tudo certo. Mas não precisa você querer ser Jesus. Jesus já veio ao mundo. Ele já fez o que ele tinha que fazer. Tem gente que ele fala, não, eu quero ser maior que Jesus. Eita, mas é um crente metido aí, besta mesmo. Deus me perdoe eu falar assim, mas... Desculpa. Você acha que você consegue sustentar uma vida, tipo, com critérios da lei? Ninguém nunca conseguiu, só Jesus. Seria você achar que você vai passar pela vida intacto, como Jesus passou. Isso, vai pecar. Deixa eu te falar uma coisa, você vai pecar amanhã. Às vezes não é um pecado capital, mas você peca às vezes em pensamento, com raiva de alguém, com falta de perdão, com hipersensibilidade. Hoje, os irmãos, eles estão hipersensíveis. E, meu irmão, Jesus, ele trata a gente às vezes. Só uma história. Jesus está lá falando sobre que ele era o pão que desceu do céu. Nesse dia, a chapa esquentou. A ponto da galera falar assim, é pesado esse seu ensinamento, hein? E a Bíblia diz que muitos foram embora. Aí ele vira para os discípulos. O que ele fala? Olha, gente, vocês não vão não, fica comigo. Por favor, eu sei que a mensagem foi dura, mas fica comigo. Foi isso que ele falou? Ele falou o quê? E vocês estão indo já também? Vão nessa? Muitas vezes Jesus nos trata assim. Porque ele quer alinhar a nossa vontade com a vontade dele. Aqui, quem nunca ouviu um não do seu pai? Quem? Fala um aí. Seus pais, né? Nossos pais terrestres mesmo. Nosso pai físico. Quem aqui passou em táxi que nunca ouviu um não? Tem? E por que muitas vezes a gente acha que o nosso pai nunca vai nos falar não? Ele vai falar não, sim. Ele fala não, ele fala sim. E a gente tem que se submeter à vontade dele. E partindo aqui para a conclusão, Cristo viver em nós não é apenas uma ideia teológica, uma fantasia, algo distante, mas é uma realidade prática e transformadora. Quem quer ter a sua vida transformada aqui nessa noite? Quer ter a sua vida transformada? É você entregar tudo a Jesus. Quando ele habita em nossas emoções, decisões, comportamento, somos verdadeiramente luz no mundo e sal da terra. E olha, nesses dias tá difícil. O velho eu foi crucificado. Agora é Cristo vive em nós. Cristo está vivendo em você? Está cultivando Jesus todo dia? Eu não vou te dar receita aqui. Você já sabe o que tem que fazer. Aqui todo mundo já sabe. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que jejuar de vez em quando. Você tem que ter uma vida
de prática, prática da fé. E é isso que Jesus quer hoje. Então agora, se você ainda tem dia que você tem vontade de ressuscitar o velho homem, se você às vezes tem essa vontade, nossa, estou com a vontade de ressuscitar o Vini velho. Ele era tão legal em algumas coisas. Ele era tão legal, as pessoas gostavam tanto dele. Fala a verdade, vamos falar a verdade. O seu eu velho, tem muita gente que sente saudade dele. Tem dia que até você mesmo. Tem dia que eu me pego assim, às vezes penso, nossa, tal época eu tava fazendo isso, aquilo. Nossa, lembra quando eu toquei não sei aonde? Aí eu parei, tá repreendido, mano. Não tá repreendido. E deixa eu te falar, tem muitos amigos seus que tem uma saudade do seu velho homem. Daquela pessoa que falava besteira, que ouvia a música de cunho duvidoso. Tem muita gente que tem saudade do velho homem. Mas você tem que crucificar ele todo dia. Porque todo dia ele vai querer ressuscitar. Mas sabe qual que é o problema? Quando o velho homem ressuscita, a nova criatura vai embora. E qual que é a sua decisão hoje? Então hoje Jesus está te chamando para que você tenha uma vida de acordo com a vontade dele. Nós falamos tantas coisas interessantes hoje. Primeiro, Cristo vivendo nas suas emoções. Entregue de uma vez por todas as suas emoções na mão dele. Cristo vivendo nas suas decisões. Tudo que você for decidir, pergunta para ele. Senhor, essa é a tua vontade para minha vida? E Cristo vivendo no nosso comportamento. Diariamente. E olha, irmão, eu sei, é difícil, mas é possível. Amém? Então, convido você a orar comigo para colocar todas as áreas da sua vida nas mãos de Jesus. Amém? Obrigado, Senhor Jesus, por este tempo, Pai, na tua presença, falando do teu amor, do teu cuidado. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor possa governar, Pai, as nossas emoções, que as nossas emoções, Pai, venham estar alinhadas com a tua vontade, que as nossas emoções, Pai, não venham nos dominar, mas que nós venhamos a dominar as nossas emoções com base na tua vontade, Pai. Senhor, eu te peço para que as nossas decisões diárias, Pai, venham a refletir o amor do Pai. Que as nossas decisões diárias, Pai, possa mostrar às pessoas, Pai, quem é o Senhor, através das nossas decisões, das nossas emoções. Senhor, eu também te peço, Pai, que o meu comportamento, Pai, revele o teu caráter. Que eu não precise, Pai, falar para ninguém, eu sou crente, eu sou da igreja. Que as pessoas, ao terem contato comigo, elas possam entender que eu sou diferente, porque essa diferença vem do Senhor, que eu sou parecido com o Senhor. Então, Senhor Jesus, que o meu comportamento, Pai, venha refletir o Senhor. Eu coloco, Pai, tudo diante do teu altar, tudo diante do teu altar. Pai, e eu também te peço, Pai, que hoje nós possamos tomar a decisão, Pai, de viver não mais para nós mesmos, mas para Cristo. Que hoje, Pai, eu e todos os meus irmãos aqui hoje, Pai, e também muitos que vão assistir pela internet, possa entregar as emoções, Pai, nas tuas mãos, as suas escolhas, as suas atitudes, e que o Senhor permita, Pai,
que Jesus viva em nós diariamente, para que o mundo possa enxergar Jesus através da nossa vida. É o que eu te peço, que eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.